outra discussão, né, que pegou muito fogo, que, aliás, legislativamente também pega. Em 2015, no governo Dilma, aprovou-se a nova lei das drogas, né? E tem lá uma parte que fala do usuário, né? E essa parte diz que o usuário não comete crimes. Ele tem que ser reeducado, tratado, etc. e tal, né? Pessoalmente, eu acho isso interessante. Até porque a gente não tem sistema carcerário. A gente fala de criminalizar tudo como se a gente tivesse sistema carcerário no Brasil, né? Mas não tem. Aí, essa pauta, a Rosa Weber está 8 anos, né, indefinido, porque desde a sua aprovação até hoje, tem uma ação direta de inconstitucionalidade desse artigo. Aí, a Rosa Weber ia votar esta semana. Ia pôr para votar. Mas ela tirou de pauta já de novo. Jogou para as calendas. Não se sabe quando vai votar. Porque a discussão agora é essa. O Supremo quer descriminalizar as drogas. Não é as drogas, são os usuários. E o problema do artigo ele fala de pequenas quantidades. Mas o que é pequena quantidade? Esse é o problema, né? O que o senhor acha que vai acontecer? O Congresso vai fazer alguma coisa? Vai voltar para o Supremo isso aí? Ou a gente vai continuar como está para ver como é que fica? Comigo? O meu posicionamento, eu vou ser muito claro. Eu não gosto de interferir na vida privada, mas na questão das drogas, independentemente daquilo que as pessoas gostam ou não gostam de fazer, eu sou extremamente radical. Eu acho que a solução é a lá Rodolfo Giuliani, ok? Eu acho interessante quando você fala assim, no caso do usuário, sim, deve ter tratamento, mas que usuário, quando começa o tratamento, ao ponto dele ter se tornado dependente e se tornar uma questão de saúde? Como é que a droga começa? Todo mundo já deve ter visto em algum local, começa sempre te entregando um copo cheio para que você entre no barato. A partir daí, você se torna escravo daquilo e você começa a fazer parte do círculo. Qual é a grande questão? O que o Supremo está fazendo, supostamente, ele está preocupado com o usuário. Mas se ele se preocupar com o usuário de uma maneira em que ele não trata a droga na sua completude, na sua integralidade, o problema não se resolve. E nós vamos estar sempre ficando reféns de indivíduos que fizeram escolhas. E eu não posso arcar com a escolha do outro, que é uma escolha individual, porque não são, a grande maioria, eu posso estar enganado, eles entraram por decisões próprias, exceto aquelas crianças que ficam aqueles marginais na porta da escola tentando passar alguma coisa para entrar no barato, isso é outra coisa, tá? Mas a questão é, tudo bem, eles querem trabalhar com a liberação da droga, ou querem trabalhar com amenizar a maneira como vai culpabilizar o usuário. Liberar, né? Esse artigo não é liberar. Quem for pego, né? Quem levou um bote prefeito com um baseado acejos na mão, tomou um sacode regado a tapa, a pontapé e pescoção, não vai ser mais levado à presença do doutor delegado. Mas aí é que está o detalhe. Por exemplo, aquele que for pego, dependendo do usuário, ele vai definir, afinal de contas, qual é a quantidade, o volume que considera que isso é para uso, e o restante é tráfico, e o traficante você prende, mas o traficante está entregando para o usuário. Ou seja, é algo que tenta criar um espaço para ampliação da consideração, porque vai começar aí e depois vamos colocar, mas veja, nós já resolvemos um problema, agora vamos resolver outro. Será se a liberação não resolve? Não, não resolve. A liberação não vai resolver. Sei que não estão tratando disso. Por que não resolve? Porque vai manter o mercado, vai manter a produção vai se especializar e vai potencializar aquela droga, é que nem quando você tem determinadas drogas lícitas, que você vai aperfeiçoando para ficar cada vez mais gostoso, e vão potencializar cada vez mais, e não vai acabar o mercado paralelo, porque a primeira coisa que tem, quando você regulariza, já tem um cara pensando, como é que eu posso ganhar mais dinheiro com isso, sem entrar nesse sistema, entrando paralelamente. Voltando, a droga, ela passa por questão de educação, questão de repressão à produção e à comercialização e tentar matar a charada de como você coloca o usuário neste problema sem que isso signifique extirpar as condições dele voltar para a sociedade de uma maneira tranquila. Isso vai passar por tratamento, mas tudo bem, se passa por tratamento,
tem primeiro que identificar. Este cara, esta pessoa, eles escolheram, eles têm que ser não punidos, mas eles têm que dar a ele uma carga de responsabilidade de acordo com a sua escolha. Porque é uma escolha. Todos tivemos oportunidade, todos vimos. Exemplo, começa todo mundo falando da maconha. Eu não conheço um maconheiro que seja um cara violento ou gente ruim, mas é a porta de entrada. Normalmente é tudo cara de leso, né? Para lá, para cá. Mas é a porta de entrada. Ou seja, não adianta a gente estar tratando isso como se fosse uma questão de um consumo de um produto no supermercado, porque não é. Ou fazer a comparação com as drogas lícitas, supostamente álcool. Álcool não é droga, é alimento. Nesse ponto, você sabe que esse é o ponto que mais me incomoda na sua reflexão. Não da sua reflexão, mas da realidade dos fatos que o senhor trouxe. E eu juro que eu não tinha pensado sobre esse viés. Porque, ô Holliday, o cigarro é ultra taxado, né? Ele tem um imposto pesadíssimo. E esse imposto, porque diz que o cigarro faz mal à saúde, então ele tem que financiar o Sistema Único de Saúde. Não é? Aí a bebida também. A bebida ela tem um tributo grande. Então, supostamente, os tributos eles financiam os problemas que o álcool e o tabaco trazem na sociedade. Agora, a droga não tem tributo. A droga não tem tributo. O governo já não consegue tratar dos tabagistas e dos alcoólatras, cujo bem de vício paga imposto. Como é que o governo vai conseguir realizar, não é, essa fantasia de salvação dos viciados? Principalmente porque um tratamento de cocaína, por exemplo, eu fiz meu mestrado e doutorado conjugado com psiquiatria, né? Psiquiatria aplicada ao direito civil. O tratamento mais eficaz é estimulação neuronal eletromagnética, custa uma fortuna e você não pode ter comorbidade psiquiátrica. Crack, chance de reverter o vício, 0,001%. É baixo. Então vai ser uma gastança de dinheiro à toa, em vão? Como é que você vê isso em política pública? Só fazer uma coisa, você falou das drogas que são as mais conhecidas, mas está chegando no mercado umas que a reversão é zero. Porque vai o aperfeiçoamento da droga, o barato tem que ser cada vez mais Chaves, forte. E que mata mais rápido. E mata mais rápido. Então aí a pessoa, a gente ou trata de uma maneira completa, desculpa, Rolly, desculpa. Claro. Ou trata de uma maneira completa, com seriedade, ao invés de olhar apenas um elemento e dizer assim, eu estou preocupado com ele porque ele merece uma perspectiva humana. Eu sei que e eu não estou desumanizando, mas eu não posso simplesmente passar a mão na cabeça de uma escolha. Claro. Não dá. E até porque, se você falar em saúde pública, quantas pessoas não morrem de diarreia no Brasil porque não tem saneamento básico? Exatamente. Não, e eu acho que assim, um dos pontos que sempre levantam quando vão defender essa questão da flexibilização ou legalização das drogas é de que nós precisamos olhar as experiências internacionais. E cada país, ou no caso dos Estados Unidos, cada estado tem as suas particularidades. E alguns desses casos acabam dando errado, ou pelo menos com consequências não esperadas. Na Holanda, por exemplo, a gente vinha tendo uma flexibilização desde a década de 70. Se você for analisar os números ao longo das décadas, aumentou cada vez mais o número de usuários de droga na Holanda. Ou uma experiência mais próxima, mais recente, em 2013, aqui no Uruguai, você teve a legalização da maconha. Havia a expectativa de que o tráfico fosse diminuir a sua atividade, ou de que fosse acabar. Não acabou. Pelo contrário, a apreensão de maconha ilegal aumentou nesses últimos anos e a violência por conta do tráfico, inclusive, também aumentou no Uruguai. Então, veja, não é uma solução tão simples assim. Eu estava assistindo... Se fizesse isso aqui, São Tomé das Letras não ia ter mais pousada. Ia acabar os discos voadores também. Os OVNIs, adeus. Eu estava assistindo um pedaço do julgamento de 2015 e aí eu vi a sustentação oral do doutor Augusto de Arruda Botelho, que inclusive ele está no governo federal.
E aí ele dizia justamente, olha, é uma questão de liberdade individual, eu não consigo enxergar crime no sujeito que compra a droga e vai usar dentro de casa. Assim, eu realmente, quanto ao ponto da criminalização em determinada quantidade, realmente é super discutível. Mas há uma consequência direta sim. Essas pessoas estão financiando o tráfico de drogas. E o tráfico de drogas, por sua vez, está destruindo a vida de crianças na favela, está colocando trabalhadores em risco, está, inclusive, gerando violência urbana que mata jovens negros todos os dias na favela. E, inclusive, essas mesmas pessoas argumentam sobre isso, sobre o risco da violência urbana na favela. Então, peraí, não é que não há nenhuma consequência eu comprar uma droga ilegal e usar dentro do meu apartamento fechadinho. Você está financiando a violência do país. Então, consequências há. Não é um debate simples, não é um debate polarizador que você pode simplesmente demonizar um lado ou outro. Mas fato é que as experiências internacionais até aqui não são unânimes quanto à positividade dessa flexibilização. E nesse sentido, esse julgamento do STF preocupa muito. Agora, juridicamente, Nelson, juridicamente nós estamos no pior dos mundos. Por quê? O usuário, né, você não sabe se ele comete crime ou não. A realidade é que com esse dispositivo, né, para uso pessoal, varia da autoridade policial, varia do promotor, né, para quem for levado o caso, varia do juiz que for julgar. Mas assim, sacode todo mundo toma. E quem mais toma sacode é quem mora nas regiões mais pobres. Né? Eu cantei Bezerra da Silva essa semana aqui, né? Ele fala levei o Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar 2? E o delegado fala para o malandro, Leonardo é Leonardo, me disse o doutor, ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente, na lei dos homens, a gente não vale o que é, mas somente o que tem. Ele tem imunidade para dar quantas quiser, porque é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre e favelado, só deu 2, vai ficar grampeado no 12. Bezerra da Silva. Então a realidade é essa nesse momento. Né? Então, assim, veja, essas legislações do PT, elas trouxeram mais vulnerabilidade para a vida daqueles que eles juram de pé junto que queriam defender do que benefício. Com certeza. Porque memória, hein, Pavê? Sabe? Todas impressionante. Mas vamos lá. Em relação a essa questão das drogas, para mim, com todo respeito, sem generalizar, a maior parte, pelo menos eu acredito, droga é coisa de vagabundo. Eu não gosto de droga. Quem usa droga ainda não fica satisfeito em usar, quer ficar oferecendo para todo mundo, para seu filho, para seu neto, para seu sobrinho, para todo mundo. Então a sociedade é essa. A gente tem que conviver com, infelizmente, com eu só não admito falar mal de álcool. Com essa droga. Droga ilícita, Pavel. Álcool não é droga, álcool é bebida alcoólica e alimento. Pois é, mas independente disso, e restrito à discussão jurídica, não se pretende liberar a droga de modo geral. O que se pretende é só declarar a inconstitucionalidade do crime de uso de droga, de porte de droga para uso pessoal. E nesse aspecto tem 2 pontos que a gente tem que se prestar atenção. Primeiro, por que é que não seria crime do ponto de vista constitucional? Porque o autor é a própria vítima. Ele estaria prejudicando a si próprio. Essa seria a vítima do crime de uso de droga. Então, tão quanto a tentativa de suicídio não é crime, tão quanto a autolesão também não é um crime de lesão corporal contra si mesmo, o uso de drogas, porque faz mal para o próprio usuário, também não seria crime. Não faltaria um elemento do crime, da vítima. Segundo, não é crime, mas é considerado pelo Código Civil uma violação aos direitos da personalidade. Não tem crime, não tem sanção, mas não é jurídico. Exato. Suicídio é crime? Não, incitação do suicídio é. Só que quando alguém... Como é que você vai prender o morto? Calma, mas aí na questão de prender o morto, a questão é, quando alguém, se ele não é crime, mas a incitação ao suicídio no momento em que o indivíduo está fazendo este ato que você falou, ele não se resume apenas que ele é a vítima daquilo que ele fez, mas também se ele foi incitado a fazê-lo. No mínimo, isso tem que ser averiguado. Sim. Mas o tráfico, deixa eu só explicar isso para voltar para o Nelson, o tráfico ele tem 20 verbos.
Então você oferecer, mesmo que de graça... Oferecer, transportar, entendeu? Depositar. Já é. Pois é, então... Manter em depósito. Entendeu? Oferecer já é tráfico. Então não pode passar a mão daqueles que fazem a escolha. Exato. Mas daí tem esse segundo detalhe, justamente porque se você pegar o artigo que está em discussão aí, ele não tem pena de prisão, por exemplo. Então as pessoas entendem aí na doutrina criminal, de direito penal, de que algo que não tem sanção não pode ser considerado um crime. Tem esses dois aspectos. E aí nesse ponto a gente precisa se lembrar, foi uma lei aprovada, promulgada, não sei se votada antes ou não, mas no governo petista. Da Dilma, aí, mas a pequena quantidade é o policial na hora que vai ver. Se você tá lá só com uma binguinha, o cara, não, isso aí é muito, pá. Então pode ter sido até premeditado. Você coloca um crime que não tem sanção, logo ele será declarado inconstitucional, essa questão de uso próprio. Agora, para finalizar, apesar disso tudo, cada pessoa que é pega portando droga para o uso próprio já revela o indício de um crime, que é o crime de tráfico. Problema. Porque, a não ser que ele tenha plantado, ele comprou de alguém. Olha a loucura que esses governos do PT fazem na lei brasileira. Tá, você tem uma binguinha, tô com um cigarrinho do capiroto atrás da orelha aqui. Tá, lá, uso próprio, tal, eu vou, 4h20 eu vou dar um relax, né? Aí a pequena quantidade para uso próprio. Tá, ok. O senso comum diria que é. Mas, meu querido, se eu pegar e tiro daqui e dou um tapa, fala assim, Nelson, dá um tapa aí. O Nelson pega, dá um tapa, já vira tráfico. Olha que loucura que é a lei mal feita. Bem feito. Já vira tráfico. E aí o negócio da pequena quantidade já cai por terra. Sutileza do negócio. Não é? Exatamente. Olha como esse PT ele só foi minando as leis. Né? O tráfico. Aí, ao invés de ele proteger os pretos, pobres, perseguidos pela vilania da polícia fascista dos estados, ela colocou o preto pobre nessa situação. Mesmo sendo usuário, levar sacode toda vez. E ter que contratar advogado para provar que não é tráfico. Olha o que o PT fez. E se pega índice, Pavinato, das decisões judiciais de condenação por tráfico, você vê que quanto menor a condição social, quanto mais pobre a pessoa, menor é a régua para saber se é para uso próprio ou não. Então, quanto mais pobre, com menos quantidade de droga, pode ser um traficante. Quanto mais rico, com mais quantidade de droga, é para uso próprio. Então, o Bezerra da Silva, a lei do Leonardinho. A falta de critério legal, que a lei poderia dizer até quanto que é porte, prejudica o pobre. Exato. Aí, cara, o Nelson mencionou, né, o Augusto de Arruda Botelho, que hoje é secretário de Justiça. Holiday. Ele falou que é uma questão de liberdade, né? A pessoa está lá, é uma questão de liberdade. Não seria o mesmo, portanto, vê como não se sustenta a questão da posse de arma. Tá, se a pessoa quer ter lá a droguinha dela em casa, é a liberdade dela. Agora, ela não pode ter uma arma em casa. Uma arma em casa para se proteger, ela não pode. Uma droga para se matar, ela pode. Olha a tristeza que a gente chegou nesse país. E a droga não faz mal apenas para o usuário. O que o Koba colocou para a gente aqui, que quem usa a droga está fazendo mal só para si mesmo, ele estava falando da lei, como é descrita hoje, mas ele faz mal para os outros, a partir do momento em que ele está movimentando todo esse comércio, um comércio baseado em matança. Tráfico de drogas é uma lista de crimes aí que são cometidos. Então, para mim, isso já começou extrema também nesse assunto de droga, também acho que tem que ser tolerância zero. Eu fiz um trabalho de alguns meses na Secretaria de Desenvolvimento Social, bem no núcleo da COED, que trabalha justamente com esses dependentes químicos, né? E fiquei ali na Cracolândia entendendo como funcionava, né, todos os equipamentos. Eu estava na área de assistência social, mas como funcionavam todos os equipamentos que prestavam o serviço aos dependentes químicos, né? E tem 3 vertentes, conversando com as pessoas, com os especialistas, pessoas que estudam muito a questão da dependência química, tem que unir. É uma união de assistência social, sim, porque você tem que pegar o cara ali que já está no fim, no limbo,
com segurança pública, sim, tem que ser duro ali na segurança pública, com saúde pública também. Então tem que ser um trabalho conjunto dos três, não tem que tirar nenhum nem outro, que isso é uma discussão antiga que tem nessa área, né? E aí, conversando com os dependentes químicos, aí eu fui tentar entender a raiz do problema, e que é o que eu sinto que os governos progressistas também não trabalham. Por que eles caíram nisso, né? Não, claro que não é vítima, eu não vitimizo ninguém, mas a falta de estrutura familiar, falta de educação. E justamente esses governos progressistas, eles vão piorando tudo. Querem liberar droga, não trabalham na estrutura familiar. Querem destruir a família. Querem destruir a família e não querem trabalhar numa educação de qualidade. Então você vê que tudo vai para um caminho errado. É assustador. Esse assunto é muito complexo, a solução é difícil, mas para mim, tolerância zero. Esse